presidente eleito, Donald Trump, anunciou a primeira integrante do novo governo, Suzy Wiles. Ela foi estrategista de campanha e agora vai assumir o cargo de chefe de gabinete. O republicano descreveu Wiles como dura, inteligente e inovadora. Trump ainda disse que ela vai seguir trabalhando para fazer os Estados Unidos grande novamente. Ela já havia trabalhado na equipe da candidatura de Trump em 2016 e era um dos nomes mais cotados para o cargo no novo governo. Para falar mais sobre essa construção de nova gestão no governo norte-americano, a gente faz conexão com o Paulo Velasco, que é professor de política internacional da UERJ. Professor, seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conexão Record News. Esse é o momento, né, da gente entender realmente qual vai ser a cara do governo Trump a partir do momento em que os nomes são anunciados, né? Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, Kelly, prazer sempre contigo. É exatamente isso, né? Acho que a expectativa agora é justamente quem vai compor o gabinete dele. O nome da Suzy Wiles, né, é um nome absolutamente esperado já. É a tendência que o Trump se cerque de pessoas confiáveis, né? Pessoas que de fato estiveram a seu lado em momentos, inclusive, de dificuldade, né? Como foi ali na derrota em 2020 para o Joe Biden, né? Como houve ali também toda aquela confusão provocada, né, pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, e a Suzy Wiles é um desses nomes, né? Foi importantíssima na vitória eleitoral dele em 2016, ajudou a blindá-lo, de certa maneira, depois do episódio do Capitólio no dia 6 de janeiro de 21, e, claro, nesta campanha foi absolutamente fundamental, né? Uma das principais estrategistas de campanha, né? Portanto, podemos acreditar, em parte, a ela, a vitória esmagadora que o Trump teve nas eleições este ano. Então, a sua inclusão no gabinete era mais do que esperado, e ela vai para um posto muito estratégico, né? A chefia de gabinete nos Estados Unidos equivale, né, ao que seria o Ministério da Casa Civil, né, a chefia da Casa Civil no Brasil, né, ela cuidará inclusive, né, da coordenação do próprio governo, da organização, né, das outras secretarias ali nos Estados Unidos, né, e certamente, né, vai figurar como uma das principais conselheiras, né, do próprio presidente. Então, é um primeiro nome apresentado, né, anunciado, né, um nome de grande peso, de grande envergadura. Pois é. Agora, professor, qual a importância, eu digo isso não só para os Estados Unidos, mas como um exemplo para o mundo, uma vez que muitas pessoas ou países podem se espelhar no que acontece nos Estados Unidos, sobre essa forma de transição de governo. Pergunto porque a Kamala Harris, desde o início, já disse que ia contribuir para a transição de governo, cumprimentou Donald Trump. O mesmo a gente acompanhou aqui ao vivo ontem no Conexão, na Record News, sobre o pronunciamento de Joe Biden, né? Diz que iria acontecer realmente uma transição calma, pacífica, como deve ser em países democráticos. É isso, eu acho que é um exemplo para o mundo, né? Já vimos em outros cenários, né, em outros estados, inclusive aqui muito próximo da nossa realidade, né, transições de governo muito mais traumáticas, né? Vale lembrar que lá nos Estados Unidos também, né, a transição do governo Biden, do governo Trump para o governo Biden, né, não foi nada tranquila, né? A transição aqui do governo Bolsonaro para o governo Lula, né, também não foi nada tranquila. Eu acho que é um exemplo, né, o que o Biden, né, se propõe a fazer, né, cuidar justamente, né, de uma transição política governamental dentro do que é o molde das franquias democráticas, né? Em que naturalmente os dois líderes, né, o que está deixando o cargo e aquele que está entrando, né, tenham condições de estabelecer algum tipo de laço, ou pelo menos, né, tenham equipes que trabalhem de maneira coordenada, né, e consigam dialogar. Até porque os interesses do Estado, né, e não apenas dos líderes, né, ou do governo de plantão, né, tem que estar sempre, né, por cima, né? Então, eu acho que é interessante, né, a postura, né, da Câmara revela, né, certamente, né, um tom de grandeza, né, ela tendo perdido de maneira muito dolorosa as eleições, né, se coloca aí, né, de forma generosa, né, e o próprio Biden, né, reconhecendo que é necessária uma transição tranquila, pacífica, coordenada, né, em nome do bem do Estado norte-americano. Então, que sirva de modelo, de exemplo, para o mundo, em um cenário, claro, em que há tantas dúvidas pairam sobre a democracia mundo afora, uma democracia sofrendo agravos de todo tipo, né, muitos, inclusive, né, levados a cabo pelo próprio, né, presidente Donald Trump, né, agora reeleito, né, eleito para mais um mandato, né. Então, é interessante, acho que, né, uma luz no fim do túnel, né, algo auspicioso, né, que deve ser seguido como um modelo de transição de governo em países do mundo afora. Já que a gente tocou nesse ponto de ameaças à democracia, qual a sua análise em relação ao Musk, hein? Ganhou também. Pois é. O Elon Musk é um personagem que a gente reconhece aqui no Brasil, né?
que pode trazer preocupações, né, especialmente pelo modo como ele pensa as redes sociais, né, entendendo, né, que deve haver, né, uma liberdade absoluta, né, sem qualquer tipo de controle, né, sem qualquer tipo de acompanhamento. A gente sabe os perigos que isso pode trazer, né, para o bom funcionamento da democracia, né, como isso pode levar, né, ao avanço de discursos de ódio, de intolerância, né, e tudo isso com efeitos, né, muito nocivos até para as próprias instituições, né, de um Estado. Né. Isso ajuda a criar um clima de polarização, né, de antagonismo, às vezes até mesmo de violência política. Então essa visão, né, do Elon Musk, né, vai na contramão, por exemplo, de posições, né, já reveladas por juízes da Suprema Corte no Brasil, né, mas vai muito ao encontro da posição, né, do Donald Trump. Né. Não por acaso, no discurso da vitória, o Donald Trump, né, anunciou ali o Elon Musk como um gênio, né, como um fundamental apoiador, e foi um grande apoiador. Né? Então, aquelas iniciativas que víamos, né, no governo Biden, né, de tentar avançar algum tipo de legislação para controle de redes, né, certamente vai morrer agora no período Donald Trump. Não interessa ao Trump, não interessa ao Elon Musk. Então, é um personagem que a gente sabe pode trazer efeitos muito perversos para a democracia, né, mas certamente terá uma presença, né, muito importante, né, no governo Trump. Não sei se diretamente com algum cargo, pode até acontecer, mas pelo menos com uma eminência parda ali, alguém que foi ungido, né, pelo próprio Trump no dia da vitória eleitoral. Professor, mas a gente fica sempre na torcida que bons exemplos sejam seguidos e os ruins sejam esquecidos. Agora, olha essa notícia. Os apoiadores de Donald Trump, acusados pela invasão do Capitólio em janeiro lá de 2021, esperam ser perdoados agora que o republicano está de volta à Casa Branca. Mais de 1.500 pessoas foram acusadas pela ação que tinha como objetivo impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Durante a campanha, Donald Trump disse que estava disposto a perdoar muitos deles, menos aqueles que perderam o controle. O republicano minimizou várias vezes a gravidade do ataque ao Capitólio e descreveu o caso como um dia do amor. Vários acusados pelos distúrbios aproveitaram a vitória eleitoral de Trump para pedir que os julgamentos ou sentenças sejam suspensos. Professor? Bom, vamos ver como o Trump se comporta agora, né? Ele próprio já sugeriu em algum momento que poderia fazê-lo, pelo menos de parte desses invasores, né? O dia 6 de janeiro de 2021, que ele ficará sempre marcado na democracia americana como um dos mais traumáticos, um dos mais tristes, né, dias para esse Estado que nasceu ali, já como uma democracia, uma república democrática no final do século XVIII, e durante, né, boa parte desse período se colocou como modelo para o mundo. A democracia americana foi um modelo para o mundo, né, para várias repúblicas mundo afora, até tempos muito presentes. Né? Mas agora podemos dizer que, de certa maneira, não é mais, justamente por episódios como esse, né, que mostram, né, um ataque direto, né, a uma das sedes mais importantes do poder, né, que é a Casa do Povo, justamente o Capitólio dos Estados Unidos, né, o Parlamento americano, a sede do Parlamento é a Casa do Povo. Então, se de fato, né, houver a disposição de Trump de indultar, né, uma parte significativa desses invasores, né, isso é um recado muito ruim para o mundo, né, isso sinaliza uma lógica de impunidade, né, por um ato que não é um ato trivial, embora o Trump, em vários momentos, tenha tentado minimizar, né, a gravidade desse episódio, como também, né, no Brasil, tentaram minimizar a gravidade do episódio do 8 de janeiro de 2023. Né? São dois episódios, claro, cada um com suas nuances, mas os dois revelam um atentado grave ao que é as instituições de uma democracia. Professor, além das principais propostas de campanha, os norte-americanos também esperam pela posição de Donald Trump em relação às guerras em curso na Ucrânia e também no Oriente Médio. Durante o governo de Joe Biden, os Estados Unidos demonstraram apoio a Kiev com o envio de armamento e ajuda financeira bilionária. Mas, diferentemente dos democratas, Trump já demonstrou que não é favorável à ajuda contínua à Ucrânia. O vice-presidente eleito, inclusive, se mostrou contrário à entrada do país na OTAN. Durante o primeiro mandato, Trump conseguiu uma boa relação com Vladimir Putin. O presidente eleito afirmou que é capaz de conseguir um acordo animador entre os dois países em apenas, olha o prazo, em apenas 24 horas. E o presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições e disse que está disposto a restabelecer relações com os Estados Unidos. Durante um evento, Putin disse não saber como o republicano vai agir no segundo mandato, mas que qualquer desejo de restaurar relações e facilitar o fim da crise com a Ucrânia merece atenção. O líder russo também alertou que o mundo está à beira de uma catástrofe e condenou os Estados Unidos pelo apoio à Ucrânia na guerra.
Em tom de ameaça, Putin afirmou que a Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares e que a interferência do Ocidente poderia provocar uma tragédia mundial. Professor, sempre o Putin vem e ventila essa questão das armas nucleares. Agora, eu não sei se esse recado seria exatamente para os Estados Unidos ou para a União Europeia e a OTAN. Eu acho que o recado do Putin, né, e é recorrente, reiterado, é sempre para os dois, né, tanto para os Estados Unidos quanto para os países europeus ali que compõem a OTAN, né, que na verdade são os que estão ali no entorno de alguma maneira, né, e os que têm uma postura muitas vezes mais hostil aos interesses russos, né, na medida em que vemos uma União Europeia se expandindo, né, vemos ali a partir da Europa uma OTAN se expandindo, né, ainda mais para as fronteiras da Rússia. Tivemos a recente entrada, né, no ano passado da Finlândia, este ano da Suécia, né. Então acho que o Putin sempre, né, se vale dessa retórica, né, de que tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo, e tem mesmo, né, mas sempre um tom dissuasório, né. Com relação à postura de Trump acerca das guerras, né, o Trump já sinalizou que ele muitas vezes que não tem interesse, evidentemente, no prolongamento da guerra na Ucrânia, tampouco da guerra em Gaza. A gente sabe, né, pela sua experiência no primeiro governo, né, que ele vai buscar certamente um desengajamento norte-americano de questões internacionais, né. Isso passa muito por aquela promessa dele ainda na campanha de 2016, né, de que os Estados Unidos não funcionarão mais como a polícia do mundo, né. Isso pode levar, de fato, a um estremecimento nas relações, né, com os aliados europeus, né, para quem, de alguma maneira, ele deu um pouco as costas, né, no primeiro governo. Isso pode levar a um desengajamento, de certa maneira, dentro da própria OTAN, e certamente isso pode levar a fechar a torneira do dinheiro, né, e do apoio militar que dá à Ucrânia, né, o que seria uma notícia muito ruim para o Zelensky, né, muito preocupante para a Ucrânia, que só consegue resistir ao assédio russo porque conta com esse apoio impressionante, brutal, né, em termos financeiros e militares que vem do Ocidente, notadamente dos Estados Unidos. Se a torneira fechar, né, certamente o Putin vai dar boas risadas, né, vai respirar aliviado, né, e pode haver até uma tentativa mesmo de aproximação entre Washington e Moscou. Houve ali no primeiro governo, né, o primeiro secretário de Estado indicado pelo Trump em 2017 foi o Rex Tillerson, né, que era um personagem que tinha relações muito fortes com a Rússia, né, pode ser que ele tente de novo, né, escolher um nome para a Secretaria de Estado, né, para chefiar a diplomacia americana, que também tenha inclinação ou simpatia pela Rússia, para tentar compor um cenário de melhor diálogo, né. Acho que a maior preocupação nesse momento, né, está do lado ucraniano, sem dúvida. Professor, de qualquer forma, se os Estados Unidos não mantiverem esse apoio à Ucrânia, a única acordo que a gente já analisou, ou o principal, me corrigindo aqui, seria a Ucrânia ceder realmente território para a Rússia. O que muitos países europeus afirmam que seria uma vitória russa com um tom de ameaça para avanço para outros territórios da região. Então, minha pergunta é a seguinte: como ficaria, então, a relação entre Estados Unidos e União Europeia? A relação ela pode ficar complicada. Se a gente lembrar do Trump no seu primeiro governo, né, ele tinha um diálogo muito difícil, né, com a Angela Merkel ali na Alemanha, né, um diálogo difícil com o próprio Emmanuel Macron na França. Havia alguns encontros, sobretudo em reuniões, por exemplo, da cúpula da OTAN, em reuniões do G7, né, ou até mesmo do G20, que o clima era de grande constrangimento, né, praticamente não havia pontos em comum, né, entre os Estados Unidos de Trump, né, e os aliados europeus, pelo menos da Europa Ocidental, né, da Europa mais tradicional. Isso pode se repetir mais uma vez, né, nesse segundo mandato, se o Trump insistir muito nessa lógica de que a Europa tem que cuidar da sua própria segurança, né, ele fala muito, né, o termo em inglês é burden sharing, né, quer dizer, seria uma melhor divisão de custos. Os europeus têm que dividir melhor os ônus, os custos financeiros da OTAN e da sua própria segurança, né. Os Estados Unidos não querem, né, seguir bancando a segurança europeia, né, e isso é uma retórica, né, muito cara ao Donald Trump, né, e é certamente algo que pode causar prejuízo na Europa, assustar um pouco a Europa, né. Então podemos ver, sim, né, não me surpreenderia em nada aquele, né, mais uma vez, um cenário de estremecimento no diálogo, né, entre Estados Unidos e Europa, um diálogo que foi restabelecido pelo Biden, né, no contexto ali da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas que pode se perder muito rapidamente agora se o Trump insistir nesse tipo de postura, né, e, de fato, buscar um certo desengajamento dessa região, dar as costas para aliados, como já fez no passado. Pois é, agora com relação ao Oriente Médio, professora, a vitória de Donald Trump foi vista com entusiasmo pelo governo israelense. Sob constantes ameaças do Irã, Israel conta cada vez mais com o apoio militar americano. Segundo a imprensa local, os Estados Unidos já começaram a enviar aviões, bombardeiros e caças para apoiar os israelenses no Oriente Médio. Inclusive, na semana passada, o governo norte-americano
havia anunciado o envio de equipamentos à região, incluindo aviões-tanque e destruidores de defesa contra mísseis balísticos. O porta-voz do Pentágono disse em comunicado que se o Irã ou parceiros aproveitarem o momento para atacar a população ou interesses dos países na região, os Estados Unidos tomarão as medidas necessárias para defender o povo. Com relação ao Oriente Médio, a gente pode prever, analisando o histórico de Trump, que Israel teria um apoio mantido nas mesmas proporções das atuais, professor? Kelly, eu acredito, inclusive, que o apoio a Israel será maior, mais enfático e mais incondicional do que a gente vê atualmente com o governo Biden, que já é um apoio muito robusto, até porque esse apoio, convenhamos, que ele é um apoio histórico, um apoio suprapartidário, não importa o inquilino da Casa Branca, esse democrata republicano, o apoio a Israel ele é permanente. O que varia é o grau de apoio, a profundidade de apoio. Durante o governo Obama, vimos os Estados Unidos permitindo algumas críticas a Israel. Com o Trump, vimos um apoio incondicional, inclusive, ali no primeiro mandato do Trump, o presidente norte-americano chancelando e apoiando diretamente até mesmo o controverso avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, colocando ali os palestinos naquela região, em seu próprio estado, em sua própria casa, numa condição quase que de reféns. E é isso que existe até hoje ali na Cisjordânia, uma situação dramática para os palestinos. Então podemos ver, certamente, o Trump, mais uma vez, numa posição como essa, diferentemente de Biden, que também se permitiu algumas críticas a Israel. O Trump não parece estar inclinado a criticar o governo Netanyahu, tem um diálogo muito bom, muito franco com o Netanyahu, já teve no seu primeiro governo. Então podem ser tempos muito difíceis para os palestinos. Não estamos falando só de Gaza, onde temos uma guerra aí há mais de um ano. Estou pensando no modo geral, inclusive, ali na Cisjordânia, que é onde fica a sede do governo da autoridade palestina. E ali a situação é muito dramática, com o avanço de colonos judeus, e tudo isso tendo contado no passado com o apoio do Donald Trump. Isso pode continuar, pode se repetir, pode se aprofundar. Então acho que tanto para os palestinos quanto para os árabes em geral podem ser tempos difíceis. Com relação à guerra, eu acho que o Trump não tem interesse no prolongamento dessa guerra. Então pode ser que ele, de alguma maneira, pressione o Netanyahu a encerrar o conflito, aceitar um cessar-fogo, mas, de um modo geral, a tendência é que ele seja um apoio permanente e incondicional para o governo do Netanyahu ou de qualquer primeiro-ministro que venha a chefiar a política em Israel. Para a gente fechar, professora, a situação fica tensa para todo mundo, né? Torcedores israelenses foram agredidos em Amsterdã, na Holanda. Os torcedores estavam na cidade para assistir a partida da Liga Europeia e sofreram ataques antissemitas fora do estádio. A polícia holandesa diz que 5 pessoas se feriram e foram levadas à emergência de um hospital e pelo menos 62 pessoas foram presas. O governo de Israel enviou 2 aviões comerciais para levar os torcedores de volta a Tel Aviv. A mídia israelense diz que o ministro do Exterior, na verdade, de Israel, está indo para a Holanda para uma visita diplomática de urgência. E o primeiro-ministro da Holanda descreveu os ataques antissemitas como completamente inaceitáveis e que vai discutir o ocorrido numa reunião informal do Conselho Europeu essa tarde ainda. A chefe da União Europeia disse estar indignada com os ataques. É aquela coisa, né? Acaba escalando uma violência de uma forma muito ruim e que a gente não sabe onde vai parar, né? É isso mesmo, Kelly. Vivemos tempos muito sombrios, marcados pela intolerância de todos os lados, de parte a parte. Então vemos uma intolerância grande contra os muçulmanos na própria Europa, uma islamofobia crescente, mas tem sido percebido também um avanço do antissemitismo, especialmente em alguns países ali europeus que têm um histórico também muito complicado, Alemanha, Bélgica, Áustria, Holanda, tem se visto um avanço aí desse sentimento antissemita, inclusive muito de carona no que tem acontecido ali na faixa de Gaza, ali no sul do Líbano, todo esse cenário de crise humanitária provocado por Israel. Vemos muitas vezes nesses movimentos de violência bandeiras palestinas ali misturadas no meio. Então é algo que preocupa, porque toda e qualquer forma de intolerância, de violência, significa um retrocesso, mais uma vez, em termos de liberdade, em termos de democracia, em termos de tolerância, de aliança de civilizações, que foram pautas durante um bom tempo, mas que agora parecem ter se perdido, e o cenário global acaba indicando um caminho muito mais sombrio, muito mais problemático. Então, infelizmente, que ele
são cenas que vemos, né, e que certamente não vão ser as únicas, né, tendem a se repetir, né, veremos também cenas de intolerância contra muçulmanos, né, num plano de islamofobia, né, toda sorte de intolerância, né, continua graçando aí pelo planeta, né, inclusive na Europa, que muitas vezes se coloca, né, como um espaço democrático e tolerante às liberdades, mas ultimamente não tem sido muito assim. Tempos complicados, viu? Seguimos contando sempre com a sua análise. Muito obrigada, uma boa tarde, um ótimo fim de semana.